Olá, 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 muito bem-vindos a mais um episódio de Vida de Expatriado. Hoje estou com Laís. Laís, nos conte, quem é você na noite? Ah, meu Deus. Bom, eu sou Laís, eu tenho 25 anos. Eu morava no Brasil, eu era advogada no Brasil e eu larguei Uhum, tudo e resolvi ir morar na Inglaterra com meu marido. Meu marido amei. já morava lá com a família dele, tem um pessoal que mora lá com ele. Algumas coisas deram errado na Inglaterra, vistos Uhum, foram revogados, a gente precisou sair e agora estamos na Irlanda há 3, 4 meses. perfeito. Uma dúvida para aproveitar esse ponto. Você estava em qual cidade do Brasil antes de você migrar? Londrina, Paraná. Somos os Londrina, 2 de Paraná. Londrina, Paraná. Perfeito. E aí você sempre Exato. teve vontade, tipo, de morar fora quando aconteceu a Sempre, oportunidade? Como que foi sempre, sempre. acontecendo? Desde que eu tenho uns 13, 14 anos, mais ou menos, eu tenho vontade de morar fora, mas era aquele sonho americano, né, Uhum, os Estados Unidos, aquela coisa. Eu sim. fiz escola particular quase a minha vida inteira, então eu convivia com muita gente do dinheiro. Eu Uhum, particularmente não era do dinheiro, mas as meninas estavam naquela fase Disney, vamos morar nos Estados Unidos, uhum. intercâmbio. Fazer college, sim. Vamos Aham, entendo. aplicar para os colleges, vamos fazer high school, prom. Aí eu falava: "Cara, eu quero muito isso". Aí a Uê falou assim pra mim: "Você não fala inglês, como é que você vai fazer isso?". Caralho. Aí eu falei: "Verdade". Aí ela me colocou numa aula de inglês particular. Só que como adolescente rebelde, eu falava assim: "Ah, eu não preciso disso". Quem Ai, precisa de inglês na vida? Claro. Uhum. exatamente. Eu não preciso disso, ai que ridículo. A escola fechou em acho que 6 meses, e minha mãe falou assim: "E agora? Meu E agora? Deus. Habla, habla". Aí eu fui sozinha no desespero aprender inglês, comecei a aprender inglês, eu gostei muito da língua. Eu Sim. tenho uma facilidade bem grande, graças a Deus eu aprendi muito rápido e eu me identifico muito com o inglês. Aí eu Uhum. comecei a procurar outros lugares pra ir, eu sempre tive o sonho de ir pra Londres, morei 40 minutos de Londres, foi incrível, foi a melhor experiência da minha vida. Uhum. E só que aí eu escolhi a faculdade que eu optei, direito, não, né, não abre Claro. tanta coisa assim, é bem complicado. Uhum. Eu comecei a namorar meu marido no 3º ano da faculdade, eu falei: "Ah, agora já era, agora eu tô amarrada no Brasil". É, tem raízes, sim. Fiquei, e aí ele começou a me contar da família dele, que morava na Inglaterra, que ele estava pensando em ir, o que que eu pensava, aí eu falei: "Vai, vai, se eu tivesse a oportunidade eu já estava lá". Ele foi o primeiro, conheceu o terreno, casamos por Tá. procuração, ele lá na Inglaterra, eu no Brasil, casamos, e eu fui. Meu Deus, então basicamente vocês estavam à distância e vocês casaram e foi importada. Exatamente, fui mal importada basicamente. Caralho. E como foi pra ti? Porque eu sempre fico na dúvida, a minha família também é advogados e é uma das profissões mais difíceis de você fazer a transição. Como foi É pra você chato. falar: "Cara, vou largar tudo no Brasil e morar em Londres ou a 40 minutos de Londres"? Eu morava em Oxford, na Inglaterra, que é 40 minutinhos de Perfeito. Londres, é lindo também. Então, eu fiz direito muito como eu enxergava, pelo menos na época, na nossa cabecinha de Uhum, 17 anos, como a minha única opção. Era a única coisa que ia me dar um futuro, direito dá dinheiro, eu falava: "Ai cara, só isso que eu tenho pra fazer, vou fazer isso". uhum. Não é, né, não é. Claro. Que a gente imagina. Não me deu dinheiro, só me deu dor de cabeça, muito estresse, muitas crises de estresse, burnout. Eu Uhum, não gosto, particularmente falando, eu não gosto de advogar, eu gosto do direito, uhum. tanto que eu penso em trazer pra cá, mas de uma outra forma. Então não foi muito difícil não, honestamente. Foi faltava, assim, preparada já, agora dando Eu só o estava motivo. prontinha, aí meu marido falou: eu vou ver como é que é e eu volto em 2 meses". Deu 2 meses, É, ele falou: "Eu não volto mais, você vem?". Eu falei: "Tô pronta, me eu amei. sinto pronta, estou Aham. indo". E aí final do ano que ele foi 2021, 22, e aí eu fui no final, fui 10 meses depois dele. Tá, perfeito. Foi um longo processo, mas Por aí que eu que fui. demorou tanto tempo? Esse processo foi mais questão de visto, não Visto, é, era? Tá, visto. Ele tinha que fazer a cidadania italiana dele primeiro, aí tá. antes dele fazer a cidadania a gente tinha que casar, ai, todo um rolê, questão de visto, porque ficar ilegal na Inglaterra, você já deve estar vendo, tá Sim. impossível. Se Uhum, legalizado tá, você imagina uhum. ilegal, né.
Sim, com certeza. E isso daí foi antes do Brexit, então, tipo, ele com a cidadania italiana já funcionava, ou não? Quando Não, foi não isso? funcionava. A gente fez a cidadania italiana para não perder essa oportunidade, para poder Tá. passar para os nossos filhos. A gente não tem. Se tivesse pensando Sim, num sim. futuro, mas como um backup plan mesmo, Tá. tipo, se tudo der errado aqui, porque o cenário da Inglaterra já estava uma loucura por conta de Brexit, por conta de o antigo primeiro-ministro falando sobre cortar a imigração, aí o novo Sim. primeiro-ministro falando: "Acabou a bagunça". Uhum. Então, a gente fez mais como um plano B. Tá. Aí o Sim. nosso vínculo lá foi pela questão familiar, porque ele tem tios que moram lá, tem Uhum. 20 e tantos anos. Tá. Então a gente só fez a cidadania mesmo para ter Uhum. uma curva, basicamente. Perfeito. Bom, plano B é necessário, principalmente quando você vai Exato, para o outro lado do mundo. exato. Foi o que salvou a gente aqui na Irlanda, que aí a gente Tá, conseguiu não perder tudo, entre mil aspas, aí que a gente tinha conquistado na Inglaterra e mudar ainda assim para perto da família dele. perfeito. E quanto tempo você ficou em Oxford quando você mudou? Vocês moraram lá por três quanto tempo? 3 anos. 3 anos. E como foi? Porque o pessoal sempre idolatra a vida em Londres, mas eu fico curioso para saber como que é a vida numa No cidadezinha interior. interior, zona metropolitana. É Sim, sim. universitária também, não é a vibe? Universitária puríssima, é a maior universidade do mundo, né. Caralho, não Assim, sabia. é a maior universidade, foi a primeira universidade, né, da Inglaterra, é Ah. histórica pra caramba. É assim, ó, Oxford, eu estou até com um moletom de Oxford. Ah, eu não tinha visto, eu amei. É incrível. Do ponto de Ok. vista turístico, a morar lá, Oxford é assim, a cidade é linda, é histórica, respira história onde você vai. Uhum. Se você for de Harry Potter, o que eu sou Eu muito, amo, sim. Estava você jogando até ontem. respira Harry Potter naquele lugar. Você respira, todo canto que você vai tem alguma coisa que foi filmada em Harry Potter, é incrível. E muitos outros filmes também, Sim, sim, sim. direto tinha filme sendo gravado lá na cidade, o novo Missão Impossível, inclusive, que vai Hum. sair agora. O novo filme da Sofia Carson, que vai sair agora, Minha Vida em Oxford, Meu Ano em Oxford. Uhum. Eu estava lá e foi gravado uma parte foi gravada na rua do hotel que eu trabalhava. Nossa! É incrível, é incrível. É uma cidade muito incrível, é muito perto de Londres, então é tipo 40 minutos de carro, 2 Aham. horas de ônibus. Eu acho que de trem dá 1 hora e pouquinho, nem isso. É incrível, é incrível. Morar em Oxford foi muito incrível. É muito difícil a vida do imigrante, né, não tem nem como. Sim, sim, Na sim. questão de trabalho, eu trabalhei de tudo. Eu fui de cleaner a catering, que é fazer serviço de Sim. garçom, pub, casamento, o recepcionista de hotel, administrativo, ixi, Meu Deus, o que que tudo. rolou? Você voltava trocando porque você estava encontrando alguma coisa que você gostasse mais? Como que foi Eu isso? comecei de cleaner, que é o Tá. básico do grande, né, porque eu já Sim. falava inglês, mas aí você encara a realidade do inglês. E Uhum. o meu inglês é puramente americano, de Friends. Eu cheguei lá, aquele inglês Uhum. britânico, eu falei: "Meu Mas Deus, dá pra aprender. Você eu fala que não eu era falo fluente. nada". Como Exatamente. assim? Eu falei: "Nossa, eu era tão C2, o que aconteceu? Eu fui para o A1". Exato. Mas aí foi com o tempo fui me acostumando, mas aí primeiro serviço, cleaner, porque assim, é o que tem, você não tem experiência lá fora, então você tem que Sim. fazer o que vier. Aí a prima do meu marido falou assim: "Ó, eu trabalho com eventos, se você quiser eu te indico", porque eu trabalhava com evento na faculdade, naquelas Aham. atléticas da faculdade. Uhum. Não tem nada a ver, eu fui completamente enganada. Aí era assim, como a Universidade de Oxford, eles têm muitos jantares formais, eles têm muitos almoços formais e tudo mais, eles precisam de equipe. Então você Uhum. vai lá pra servir prato, pra servir, eu já servi 3 courses menu, 5, tá tipo assim, menu gigante, Caralho. Fino, gigante. fino. Sim, né, tipo, tem toda uma cortesia, você tem que explicar o prato, tem todo. Aham. Então eu comecei nisso, aí eu fiz casamento com essa prima do meu marido também, a gente vai Sim. fazer 2 casamentos, aí tipo assim, na hora que começa a festa até a hora que acaba, a nossa sorte é que aqui não é comum festa madrugada dentro, né, porque O senão pessoal a é gente já tá cansado. exatamente. Aí fizemos um casamento asiático uma vez, que é bem diferente, enquanto eu fazia o trabalho de cleaner, porque isso era tipo um side hustle, era só um Tá. extrinho. Pagava bem, não descontava nada, nenhuma taxa, mas eu ainda estava mantendo de cleaner, porque querendo ou não, é uma das cidades mais caras da Inglaterra. Então, assim,
É uma Quanto que é pancada. o custo de vida, por exemplo, só para o pessoal ter uma ideia? Ó, eu morava basicamente no centro da cidade, mas numa região que eles chamam de pobre. Tá. Vou falar assim, eu já morei em casa compartilhada e em flat. Então a casa Uhum. compartilhada, quarto de casal, sem banheiro compartilhado, a gente pagava 950 libras, com o bills, Por um quarto. por um quarto. Sim, Caralho. com banheiro compartilhado com mais 8 pessoas na casa, então assim, caos, puro caos. Aí a Tá. gente mudou pra um flat, que é não é nem um flat, é um estúdio. Você entrava, era um quarto, não tinha Uhum. sala, era um quarto. Você Tá. entrava na porta, a cama, de um lado Uhum. a cozinha, que é um corredor, que tem um fogão, uma Sim. máquina de lavar, uma pia e amém, e do outro banheiro, 1.400 libras. Caralho. 1.400 libras, só que ele não cobrava energia, council tax, que é tipo o IPTU do Brasil. Tá. Aí depois ele passou a cobrar, então era 1.400 libras mais 120 de council tax. Uhum. Mas essa era a única bills que a gente pagava. E internet, que eram 35 libras de internet. Caramba. Mas pelo menos os salários, eles vão seguindo essa custo de vida maior ou você acha que é em linha com outros Sim. países da É Europa? porque o mínimo na Inglaterra é bem mínimo, né? Tá, eu Tá. estava lá, o mínimo era 11,50. O mínimo nacional é 11,50 e as cidades caras têm o mínimo da cidade. O mínimo de Tá. Oxford, para você conseguir ter um custo de vida bom, é 12,50. Tá. Aí, como cleaner, eu trabalhei em cleaner em uma universidade, na... Alô, tá me Agora ouvindo? travou? Voltou? Voltou. Voltou, Aí, voltou. eu Aí sim, trabalhei vacuum cleaner. Isso. Eu trabalhei de engenharia numa universidade, na outra de Oxford, que chama Brooks, e eu trabalhei fazendo casa, faxina. Fazendo Tá. faxina, você ganha um bom dinheiro, é Uhum. ótimo. E eu trabalhei como supervisora, manager, mais ou menos, de uma equipe de limpeza na universidade. Eu ganhava bem. Só que Uhum. foi, assim, uma experiência completamente traumática, porque eu trabalhava só com brasileiro, e trabalhar com brasileiro é a pior coisa que você pode fazer na vida. É. Somente que vocês encontram nas gringas, assim, é difícil. É horrível, é horrível. Mas eu ganhava bem, eu ganhava 15 libras a hora. E para o Perfeito. mínimo de 11,50 eu ganhava bem. Mas tinha Sim. bastante desconto, enfim, no final dava aí uns 13,50 mais ou menos, com todos os Tá. descontos. Aí eu troquei, fui para um hotel, fui fazer recepção de hotel. Isso Uhum. assim, fazendo os outros side hustles, fazendo Sim, isso evento, só ia somando. fazendo pub, fazendo um monte de coisa. Aí eu fui Legal. para um hotel de recepcionista e eu ganhava o mínimo. Aí eu ganhava Tá. bem o mínimo e era bem puxado, porque eu fazia shifts bem longos. Era um Aham. hotel microscópico, mas assim, a dona é uma velha caquética, que se ela levantar a mão, Deus puxa. Eu Inglesa, nunca vi essa expressão, eu amei. xenofóbica, racista, assim, ó, Pacote completo. um pacote completo. Eu ganhava o Lindo. mínimo do mínimo do mínimo. Aí eu saí e eu fui recrutada pela Oxford University. Top. Foi incrível. Eu passei pouquíssimo tempo lá, porque aí o nosso visto foi negado e a gente teve que sair. Hum. Mas foi a melhor experiência da minha vida. Eu subi de cargo em 2 semanas. Eu entrei como recepcionista e já fui para back office. Porra, que top. Incrível, eu ganhava muitíssimo que bem lá. Eu ganhava mais de 30.000 libras por ano, então era Foda. Uhum. maravilhoso. Então, assim, depende muito de onde você vai trampar. Cleaner paga bem, geralmente, se você for fazer cargos mais altos. Tipo, ser um Uhum. supervisor, ser um manager, alguma coisa assim, eles vão te pagar bem. Se você for fazer cleaner normal, eles vão te pagar o mínimo. Mas Sim. ainda assim, o desconto é pouco, então Uhum. dá pra dar uma ideia pra Compensa às começar. vezes. Dá pra começar, exato. Legal. Bem curioso. E aí, você tava lá e negaram o visto. Eles explicaram por que eles negaram o visto? Como que foi pra você e pro marido? Foi caótico, imigração Tá. batendo na nossa Finalmente porta. eles bateram mesmo? Foi, bateram na nossa porta. Foi bem foi bem caótico, porque a gente tinha todas as documentações comprovando de que o visto tinha sido aplicado e a gente estava na Uhum. espera. Como é muita gente, a nossa espera estava, assim, de 18 a 24 meses. Caralho. Enquanto isso, eles te mandam um documento na sua casa avisando que você pode morar, alugar casa, dirigir, você vive normal, como uma pessoa que tem visto. Sim. Mas aí chegaram lá e falaram assim para o meu marido: "Não, você não tem visto. Você nunca aplicou, você overstayed o seu visto de turista". Aí a gente falou: "Como assim, tá maluco?". Ué, E aí eles só falaram assim: "Ó, "Cague suas coisas e vaza". mas vocês tinham aplicado, não tinham? Tínhamos.
Eles só deram de uma de sonsos. Exato. E falaram assim: "Olha, não tem nada aqui, tá vendo o nome do seu marido?" Eu falei: "Gente, mas eu tenho tudo. E como que ele não tem e eu tenho? Sendo que eu não a família que tá aqui é dele, não é minha, Sim. eu dependo dele." Aí falaram assim: "Verdade, muito estranho, então o seu também tá negado, pode ir embora." Só assume, ele fala: "Ainda bem que você avisou a gente que ele esqueceu de ligar o seu champanhe". Basicamente isso. Que merda! Exatamente. Aí deu 2 semanas que negaram do meu marido falaram assim pra mim: "Ó, pode ir embora, vai com Deus, a gente não quer mais olhar pra sua cara aqui." E aí a gente foi Nossa. passar uma temporada no Brasil depois desses 3 anos Tá. aí, ver família que a gente não tinha visto todo esse tempo, meu sogro e minha sogra, meus pais, aí a gente ficou um tempo Uhum. no Brasil e viemos pra Irlanda. Agora aqui a gente é gente, de verdade. Agora é gente, não tem mais imigração batendo na Ah, porta. pelo amor de Deus, ai Meu credo. Deus, isso mas eles te deram então, eles chegaram e falaram assim: "Tem 2 semanas pra vazar", e o que que vocês fizeram com suas coisas e tals? Porque As é nossas pouco coisas tempo. estão lá. Ainda estão lá. Estão tudo na casa da família de dos tios dele, porque o último lugar que a gente morou foi na casa dos tios dele, com eles. Tá, Ele estava dividindo casa com eles, sim. porque meu cunhado morava lá e meu cunhado teve que voltar para o Brasil com visto negado também. Hum. Então a gente ficou lá meio que no quarto dele, e ai cara, foi assim, caótico, eu empacotei tudo, tá tudo lá em caixas, Nossa. roupa, uma cozinha inteira dentro de uma caixa, tá Aham. tudo lá. Que Só que é muito frustrante. caro pra mandar, é muito caro. Tem empresa Hum. cobrando 800 libras pra mandar pra cá, então assim, Nossa. a gente tá vindo aos pouquinhos, tá vindo aos pouquinhos. Sim, sim, sim. Que é o jeito, né. Não, com certeza, gastar 800 só pra trazer as coisas, você fala: "É mais fácil comprar aqui? Exatamente. Compra aqui e parcelo". Exatamente. Caralho. Mas aí, quando vocês voltaram para o Brasil, eu imagino que foi frustrante a questão de sair meio que Sim, fugir deles ensotada. expulso, enxotado. Você, assim, em algum momento falou: "Cara, quer saber, não quero mais voltar pra lá, vou ficar no Brasil", Não, ou tipo, não mudou sua perspectiva? não, não, não. Eu nunca quis voltar para o Brasil, até ir Tá. de férias me dá um pouco de desespero que eu falo: "Meu Deus, eu não vou conseguir voltar. Socorro, Aham. socorro, eu não vou conseguir voltar, meu Deus do céu." Porque, assim, eu tenho uma situação familiar no Brasil um pouco complicada, meus pais são Sim. separados, eu fiquei meio que sem casa durante todo esse Uhum. processo, e eu morava com a minha sogra antes de ir Tá. para o Brasil. Eu amo minha sogra, meu sogro são pais pra mim, não é realmente aquela coisa tipo: "Ai, gosto da minha sogra." Não, eu realmente amo a minha sogra, é uma mãe pra mim. Sim. Mas querendo ou não é minha casa, não é meu lugar. Aí eu fico Uhum. pensando: "Cara, eu vou voltar, a gente vai voltar e a gente é casado, a gente tem uma vida de casado, pra morar dentro da casa de sogra, é Fica complicado." muito difícil. É, com É certeza. é Uhum. complicado, né. Aí a gente foi de férias, a gente ficou acho que 2, 3 meses no Brasil de férias, Tá. aproveitando pra depois vir pra cá. E assim, o meu marido ficava meio: "Ah, talvez ficar no Brasil." Ele começou a ter um pezinho Ele frio. ficou balançado. Aí ele Tá. chegou lá e viu a realidade que, tipo assim, 80 conto o quilo do queijo e aqui você paga 2,50. Ele falou: "Não, não vai dar. Não vai dar pra ficar no Brasil não." Não, Uhum. não tem a Tá. menor condição, a gente vai ter que voltar, já era o nosso plano, então vamos voltar. Mas não, ficar lá não é pra Perfeito. mim. Eu entendo, foi a primeira vez depois de 3 anos que eu saí para o Brasil, e eu só vi a inflação, eu falei: "Cara, eu tô gastando mais do que eu gastava aqui, não Nossa, entendo". é desesperador, é É, dá desesperador. um nervoso pedir um PF no iFood, pagar Nossa, 90, R$100. não, não tem a menor condição, e ainda mais a gente estava pagando em libra, né, entre mil aspas, mas ainda assim, eu gosto porque a gente gosta muito de comer fruta e tudo mais, Sim, sim, sim. morango principalmente, que aqui a caixinha do morango de 500 gramas tá aí, 4 euros. Sim. Aí chegamos lá, uma caixinha que vinha meia dúzia de morango, 10 conto. Eu falei: "Que é isso?" Confetia. Falei: "Não Vocês que dá." produzem morango, galera. Falei: "Gente, não dá pra comer um morango, um mamão, o básico, eu não tô pedindo nem pra comer uma picanha, um moranguinho. Não dá, Exato. não dá, não tem a menor condição." É muito caro ficar no Brasil, é muito caro ficar no Brasil. Uhum. E isso convertendo, vezes 7. Já E estava mais difícil. Não, não porra, dá, ficar eu não não. imagino quem tá lá ainda, assim, em termos de Nossa. questão de salário, porque o salário não acompanhou a inflação, né. Exatamente, eu fico pensando nisso, a gente vê o pessoal do Brasil no aperto, naquela coisa de todo dia é um desespero diferente, Sim, nossa, e a gente tá tentando trazer o pessoal pra cá, mas é legal. Demora, difícil, demora, mas já é o demora. primeiro passo. É bom, é bom. Aham.
Sim, exato. Uma dúvida, e aí vocês estavam lá e vocês falaram, pra onde vocês queriam ir? Vocês ficaram pensando: "Vou pra Irlanda", quais eram as opções que vocês tinham na A hora gente ou estava planejando, porque a gente já estava vendo o cenário. Assim que sim. o antigo primeiro-ministro renunciou e foi trocar, a gente já começou a pensar no plano B, porque a gente falou assim: "Vai dar merda. É questão Uhum. de tempo, vai dar merda, eles estão enrolando muito pra dar esse visto". Não só a gente estava vendo situações próximas a nós, que tipo assim, estava recebendo carta em casa, pedindo pra vazar, estava Não. recebendo imigração, então até a gente já estava se preparando. Aí a gente começou a analisar. Eu acho que o foco principal é que, tipo assim, eu falo inglês e português só, Uhum. é isso, basicão. Meu marido fala italiano, Tá, lindo, maravilhoso, porque ele ficou na legal. Itália um tempão pra fazer a cidadania. Então, assim, tinha que ser alguma coisa que o inglês fosse minimamente aceitável no país. Tá. Então, por exemplo, França, já ia ficar um pouco complicado. Uhum. Ele falou: "E Itália?". Eu falei: "Não dá pra ganhar dinheiro, dá pra viver Exato. bem, você fala italiano e eu consigo me virar e até eu aprender, ok, eu me viro no inglês e assim a gente vai, mas não dá pra ganhar dinheiro, é Não só pra tem ter uma vida mercado paralelo, confortável". tudo, sim. Acho Aí a gente começou a pensar também que queria continuar perto da família dele. Tá. E aí veio a Irlanda. Uhum. Aí veio a Irlanda e meu marido falou: "E a Irlanda? É inglês, é basicamente, que eles não me escutem aqui, meu Deus do céu, a mesma cultura". É parecido mesmo? É muito Sim. parecido, é extremamente parecido. Os sotaques são diferentes, mas de resto é tudo muito parecido. O café da manhã em inglês é o café da manhã Irish. Perfeito. Só muda que a galera que serve é ruiva, é a única diferença. Gente, só que eles são muito loiros, eu não vejo ruivo direito aqui. Caramba! Não, pelo menos em Cork eu não vejo. Aí a gente começou a avaliar as cidades, né, Hum, aí a gente analisou Dublin, Cork, Limerick e Galway. tá. Cork é a segunda maior, mas é o maior condado daqui, e a gente olhou Dublin e falou: não, capital não é pra gente". Porque é a Hum. mesma coisa que Londres, capital não, dá pra ir Preço é pra muito passear. alto, que ou qual que era o BO O pra você preço e tal? então, pelo que a gente Sim. estava vendo, o preço de Dublin e Cork é muito igual, parecido, Tá. principalmente de aluguel. Uhum. Mas eu acho que Dublin é uma cidade mais pra estudante, pra jovenzinhos, assim, que acabaram de sair a primeira vez, que quer festa, que quer bagunça. Uhum. A gente é casado e cansado. Então, Uma vida mais pacata. uma vida mais pacata, exatamente. A gente gosta de um chazinho da tarde, um negócio mais tranquilo, uma coisa mais. Uhum. E Cork é muito isso. É uma cidade, entre aspas, é grande, ela é um pouquinho menor que Oxford, mas é mais Quantas pessoas são? tranquilo. Aqui em Sim. Cork, eu acho que não, eu acho que passa um pouquinho de 200.000. Ah, é pequenininho mesmo. Não é tão grande, mas Tá. Oxford tinha 180.000, 190.000 Tá. habitantes, não é muito. Uhum. Então eu acho que Oxford era um pouquinho maior do que Cork. Mas, eu acho ele uma cidade tão tranquila, até quando tem baguncinha dos nanazinhos, não é uma Uhum. bagunça tão grande igual em Dublin. Tá. A gente avaliou Limerick também, mas oportunidade de trabalho em Limerick, a gente achou um pouco mais complicada. Custo de vida era basicamente a mesma coisa. Galway é muito universitária, aqui também é, por ser a maior universidade do país, mas Galway também é bem universitária e a gente achou pelo menos que é mais galera. Hum. É mais galerona, assim, mas aí a gente falou: "Não, é muito shopping pra gente, a gente não é shopping, a gente vai ficar com Cork mesmo". Então, Cadê o lugar do que todo mundo que se aposenta? exato, vários cafezinhos aqui na esquina de casa, o negócio Incrível, incrível, exatamente. não tem barulho depois das 10. Não, depois das 10, depois das 8h30, 9 já e eu moro no centro, eu moro na Tá. Muvuca, e não tem barulho, não tem. É muito paz, é muito tranquilo. Aí chegou no Brasil também, a gente foi avaliar nossas opções de novo, vai que quer mudar, né, já tá com tudo pronto mesmo, vai que a gente quer Uhum. mudar. Aí começou tudo a gente pensou em Holanda, mas dia 9 de dezembro a Holanda fechou, né, por todo o contexto geral de imigração, eles falaram: "A gente vai dar uma pausa aqui de 6 meses", aí a gente falou: "Ok, Holanda já não dá". Eu Tá. eu propus a Alemanha, o meu marido falou: não, Alemanha não. França não tem a menor condição, não consigo, o francês é um pouco complicado pra Uhum. mim". É difícil.
E Espanha, mas eu não consigo com espanhol. Espanhol é uma língua que eu me recuso, o meu cérebro se recusa a aprender. É que isso é que nem minha irmã também. Eu falo pra ela: "Você fala italiano, você consegue falar espanhol?" Ela fala: "Não consigo". Eu falo: "Você consegue, você fala 2 de 3, é quase igual". Ela fala: "Não passa". Não passa, exatamente, não passa. Se eu ouvir um italiano falando e eu consigo entender tudo que um italiano fala comigo numa boa. Eu consigo até falar algumas coisinhas, mas o espanhol, antes de vir pra cá, a gente foi passar uns dias em Madrid, as pessoas olhavam pra minha cara e lá e falavam: E vem, vai, dá-lhe, dá-lhe. Fala rápido pra caralho. Espanhol, é. Não, não dá. Aí a gente falou assim: "Quer saber, vamos manter o plano original, vamos Cork mesmo, é Aham. inglês, a gente já tá acostumado com o estilo de vida, só vai, só vai". Uhum. A única Perfeito. diferença, na real, que eu acho, assim, tudo muito igual, mas aqui é mais atrasadinho, por óbvio, por motivos Uhum. óbvios. E, né, vai fazer 100 anos agora que eles viraram um país independente. Então Então mais eles aquele estão ladinho, tipo, conservador ou as coisas são burocráticas e é lento e lentas e chato? burocráticas, Tá. exato. Tudo é muito no papel. Tipo, o meu visto, por exemplo, o meu visto é uma talagada, assim, de papel, tudo preenchido à mão e tem que ser mandado por carta. Não é tipo, faz upload num sistema. Meu Deus, é tipo Alemanha. Mandar por carta pra mim é surreal. E olha que Espanha tá assim, já é muito burocrático, porque aqui você liga. Se ligar é uma coisa, mas depois daí que eu passei pela Inglaterra, que tudo você liga também, eu superei isso. Mas eu acho que aqui Sim, as coisas são é um pouco mais devagar a coisa. perfeito. Bastante É um pouquinho manual. mais devagar. É um pouquinho mais devagar. E você tá há quanto tempo morando em Cork já? Tem uns 4 meses só. É super recente. Super recente, mudamos agora. Mas vocês veem, tipo, Cork agora como o lugar que você vai construir raiz? Vocês estão pensando nisso daí ou mais vocês estão nessa vibe explorando um, explora o outro? Não, eu acho que a gente já vai ficando aqui. Eu acho que a gente Vai mesmo. vai acabar ficando aqui. É um condado muito gostoso. Uhum. Eu gosto de ler, né, eu tenho um problema que eu amo ler. Antes de vir pra cá, antes de dar todo o problema lá na Inglaterra, eu tinha acabado de comprar um livro, Tá. que chama Biding 13, Uhum. e é um livro que a escritora, ela chama Chloe Walsh e ela é de Cork. E aí a Mentira. história toda se passa em Cork. E aí eu fiquei absurdamente obcecada, fanática, eu falei: "Meu Deus, eu não saio daqui por nada, por Eu nada". amei. Destino, cara. Aí Destino você total. comprou esse livro sabendo que a escritora era de Cork? Não, eu comprei porque eu olhei, eu via muita gente indicando no TikTok ele, e aí Sim. a gente foi pra Bath, na Inglaterra, que é basicamente a terra da literatura, né, da Jane Austen, e eu tô Uhum. louca na Jane Austen, meu marido sabia, me levou pra lá no meu aniversário e a gente entrou em Legal. uma livraria, eu bati o olho nele, eu falei: "Tá bem, eu vou dar uma chance". Mas aí Uhum. cheguei a abrir em casa, Cork, eu falei: "Amor, onde é isso aqui? Não estou acreditando". Aí Caramba. tudo que eu olho aqui me lembra a história e eu fico, assim, fascinada. Uhum. É uma história, assim, nada a ver, é drama, é romance, é de chorar, Sim. mas eu acho incrível. E é uma cidade muito gostosa também, tem muito Uhum. pra onde você crescer e você ir, é um condado muito grande, então, assim, Uhum. agora no começo, como a gente não tem nada, entre mil aspas, morar no centro é ótimo, aí pra ter filho, comprar uma casa, vai mais pra dentro do condado, mais área no subúrbio e tudo mais, então eu acho que é aqui que a gente fica mesmo. Que incrível, feliz por vocês. Finalmente. Foi, demorou um pouquinho, mas encontraram Cork. Exatamente, exatamente. A gente tá pensando em ter filho daqui a um tempo, então Uhum. só esperando estabilizar. Desculpa a Claro. barulheira, que às vezes passa um caminhão. Não dá nem pra ouvir, não se preocupe. Então, para ter filho aqui também é uma boa, porque tem muita escola aqui por perto, tem a universidade, mas enfim, isso é bem mais pra frente. Que incrível. E pra Sim. você, o que que você sente que mais muda em termos de estilo de vida? Porque você falou que você ama muito a vida em Cork. Vamos falar assim, a sua vida em Londrina versus a vida que você tem em Cork. O que você acha que mais mudou? Tudo. Tudo. Uhum. É assim, ó, a minha visão de Cork talvez seja um pouco, entre aspas, aí, deturpada, porque eu não trabalho ainda. Por conta do Uhum. meu visto, a coisa da lentidão, aquela coisa, né. Sim. A gente não quer arriscar. Dá para trabalhar, é legal. Cash in hand, dá.
mas não vale a pena. Não vale a pena É. arriscar um visto certo por uma coisa duvidosa. Então, eu não Uhum, trabalho ainda. Eu fiz um bico num salão de recepcionista para ajudar a galera, mas foi só, porque era uhum. para brasileiro, então foi só isso. Então, pode ser que minha visão seja um pouco deturpada, mas o meu marido tá trabalhando e ele tá gostando muito, então. Ah, não sei, eu era muito fechada em Londrina também. Uhum, Porque Londrina é uma cidade grande, porém pequena, com uma cabecinha bem pequena, uma coisa bem fechada, bem conservadora, bem Texas, bem uhum. Alabama. Tá. Perfeito, sweet home. Aham. Sulistas, né, não tem Sim. como. E aí eu tive uma adolescência bem conturbada, eu sofri bastante bullying, então eu era muito fechada. Não gostava de sair Uhum, de casa, de fazer amizades, nada. E aqui eu me sinto muito aberta. É uhum. é muito fácil fazer amizade, os irlandeses são muito gente boa, isso é uma Uhum, diferença muito grande da Inglaterra, os irlandeses são muito gente boa. Eles veem você na rua, eles querem conversar, eles querem papear, eles estão no clube, uhum, eles querem conversar, eles estão bêbados, eles querem conversar, quer saber de onde você é, uhum. gente boa. Então acho que essa é a maior diferença na questão pessoal e poder de compra que não tem nem o que falar, né. Tá. E Nem o que falar. não tem, a gente viu o exemplo do morango. Eles vão morar. Oh, meu Fora a Deus. moradia, assim, que eu imagino que seja muito, Exato. muito mais fácil. Exatamente, exatamente. E inglês, você estava comentando que é um pouquinho mais fechado ou é muito fechado? Pra você fazer amizades quando você estava em Oxford, foi O fácil inglês ou é um também, inglês é um britânicos, o nariz aqui, ó, Hum, lá em cima. A gente tem o meu cunhado é noivo de um britânico, tá. ele nossa, o noivo do meu cunhado, ele é um chuchuzinho. Ele é muito fofinho, ele é muito humilde, ele é de ajudar, que se você não tá conseguindo se comunicar direito, ele te ajuda. Ele é um amor, ele é um amor. O namorado da prima do meu marido É o inglês padrão. puro, inglês Tá. puro. Ele é, assim, cocky, no Uhum, ótimo, nariz empinado, tipo assim, se você não fala inglês, o que que você tá fazendo no meu país? Se você mal uhum. consegue se comunicar, ele não faz questão de ajudar, ele chega na sua casa, ele nem fala oi pra você, ai, olha. E a Ó. maioria dos ingleses, no geral, que a gente conheceu, assim, que não tem muito contato com a vida externa de imigrante, é tudo Uhum, assim. Então, tipo tá. assim, eles te olham de cima, assim, tipo: "O que você tá fazendo no meu país?". Uhum. Tem uma xenofobia forte, o que pra mim é doido, considerando que Oxford, eu imagino que seja super internacional cidade, considerando Eu acho que Oxford, se 1% da população for inglesa, é muito. É aham. muito. Só tem chinês e indiano naquele lugar. Uhum. E mas eles são xenofóbicos, não tem como. A minha ex-chefe lá, xenofóbica no último. Durante as Uhum. eleições do primeiro-ministro, ela falando lá, né, pra outra recepcionista que tinha lá, que era uma inglesa também, na minha frente, e a gente tem que votar pra um primeiro-ministro que vai tirar os imigrantes. E eu olhei pro cara dela e falei: "Você acha que eu sou o quê?". Você vai tirar e botar onde, minha querida? Ela falou: "Não, você dá pra deixar porque você é branca". Aí eu falei: "Nossa, como Meu você Deus! é um anjo, nossa, olha, não". Ela conseguiu piorar. Como que você reage quando você vê essas coisas? Porque eu imagino que seja momento que você não pode simplesmente falar pra pessoa: "Ah, você piriri parará". Eu mandava ela tomar no cu, perdão, Ah, tá. em português. Já comecei a Entendi. sentir. Tomar no cu, o que que você Exatamente. disse? You are right. Aham, Always. aham. Mas, por Aham. exemplo, eu não gostava que meu marido fosse lá quando ela estava lá. O meu marido é brasileiro, mas ele parece árabe, Uhum. nos trejeitos que eles pensam aqui, porque ele tem barba, ele tem o nariz maior de árabe, ele tem cabelo Tá. preto, um olho preto, ele tem a pele um pouquinho mais morena, e já chamaram ele de macaco. A ex-chefe Caralho. dele chamou ele de macaco, O porque ele chefe. estava a chefe dele chamou ele de macaco, porque ele estava com a barba crescendo e ele não tinha feito ainda, ele estava com acho que ele estava com um horário marcado no barbeiro, alguma coisa assim. Mas enfim, ele estava com a barba meio crescendo aqui, assim, Sim. ele tem bastante barba, ele tem a barba bem cheia, então cresce mais Uhum. rápido. E aí ela falou pra ele se cuidar melhor, porque ele já estava parecendo um macaco. Aí eu falei: "Hã?". Meu Ela Deus. esses dias na rua, a gente indo pra um parque aqui, e aí a gente mora com um casal de brasileiros também, e o marido da menina que mora aqui com a gente, eles são bem parecidos os 2 assim, barba, cabelo mais escuro, tanto que os outros olham na rua e falam pra eles: "Salam aleikum".
E aí um menininho, uma criancinha, passou na rua imitando um macaco na hora que olhou pro menino que mora com a gente. Aí eu falei: "Cara, eu só não vou bater nessa criança porque é uma criança", porque minha vontade era voar no pescoço dessa criança. Que surreal. Eles assumem que eu sou polonesa, é sempre a Pelo olho primeira claro, cabelo claro. alternativa exatamente. Porque sou loirinha, da pele bem branquinha, do olhinho claro, eles acham que eu sou polonesa. Tanto tem um mercado polonês aqui embaixo de casa, e esses dias eu fui pegar frango ali, e Uhum. aí um monte de polonês lá no lugar, a mulher foi falar comigo e ela falou em polonês, eu falei: "Não, não falo". Quase. É que você parece muito. E a segunda opção, eu sou americana, por causa do meu sotaque. Porque meu Uhum. sotaque graças a Deus, ele é bem limpo, mas ele é limpo pro lado do americano. Uhum. Então o pessoal fala assim: "Mas da onde você é então, dos Estados Unidos?". E aí já vem aquela coisa tipo: "Nossa, americana". Ai, lá vem de novo. Aham. Mas senão eles ficam ali na questão da Europa mesmo, naquela coisa mais Uhum. nórdica, por eu ser muito clarinha, então eu não tenho tanto problema. Agora meu Tá. marido é sempre assim, ó: "A gente não gosta de imigrante, mas você é branca e não parece ser imigrante, então tudo bem. Você, tudo bem, a gente deixa". Que hardcore. E o Faz pessoal nem sentido. se preocupa de velar, né. Nem um Ah, pouco, nem um pouco. Passa olhando assim, tipo: "Que é isso? Que é caramba. isso? Que é isso?". Uhum. E meu marido é brasileiro puríssimo, puro homem Uhum. brasileiro, barbão, cabelo preto, aquela traços bem grossos mesmo, então eles estão nem aí, eles olham mesmo. O Eles olham. pessoal buga. Sempre que eu falo, eu apresento meus amigos, a minha namorada é russa, eu apresento meus amigos, eu falo: "Eu vou apresentar você", ela fala, eu falo: "Ela é brasileira", aí eu apresento meu amigo que é japonês, ele fala: "Ele é brasileiro". Ela fala: "Como?". Ué, como assim, Roger, A você galera é não entende. brasileiro? Que o Brasil é muito é uma coisa, é um mundo inteiro dentro de um país, né. Exato, É exato, muito exato. difícil pra eles entenderem, realmente, realmente. Uhum. Foda. Mas mesmo assim, eu diria, o convívio com a nossa sociedade ainda tem sido bom pra você, apesar desses Sim, pesares. sim, 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 não é uma coisa, assim, diária. Uhum. Não, não é. E eu falei para meu marido: "Isso aí te incomoda os olhares?" Eu já perguntei, né, se incomoda. Ele falou que não, né, um pouco. Então, ok. Então pra ele tá bom. Eu falei: "Então". E comigo também nunca aconteceu nada Uhum. muito absurdo, tem aqueles comentários, né, ou você tá conversando em inglês com a pessoa e vem e fala assim: "Você tá entendendo o que eu tô falando?", bem devagarzinho, sabe, bem Nossa. pausado. Você tá porque você errou uma palavra. Uhum. Mas é só mais assim, pelo menos é o que eu tive de experiência até agora, ingleses, bem Tá. xenofóbicos, bem assim, foi Uhum. mais essa experiência. Aqui, até agora, eu não tive problema. Uhum. Meu marido também falou que no emprego dele também não, que na rua também bem tranquilo, então tá bem Incrível. assim. Então, Irlanda por hora tem ganhado versus Inglaterra. Foi para o Sim, melhor, essa mudança sim, para sim. Cork. Foi bem pra melhor, foi bem pra melhor. E que Cork é conhecido? O que tem para fazer em Cork? Só por curiosidade mesmo. Cork City, Isso. cidade de Cork. E tem o condado Cidade também, né? Cis. Tem, o condado é bem grande, aí tem muita Tá, coisa pra fazer. A cidade de Cork tem um forte que chama Elizabeth Fort, que eles tá. usavam na época da guerra. Tem a UCC, que é a Universidade de Cork, que é bem grande e é bem bonita. Tem alguns parques, tem um parque aqui em cima de casa que chama Bellsfield Park, que é só literalmente só subir a rua, que é a vista panorâmica da cidade, você vê Uhum. metade da cidade, assim, é lindo. Tem um que chama Fitzgerald Park, que é da universidade, bem grande, bem bonito também. Tem o lago, né, o River Uhum. Lee, não é um lago, mas é o River Lee, que corta a cidade inteira, é bem bonito. E tem um que chama The Low, eu acho, que é Tá. um lago mesmo, só um laguinho e um parque bem grande. Aqui é mais parque mesmo, em Cork City. Legal, bem natureza mesmo. É, aí Cork é a cidade da Irlanda que mais tem pub, são mais de 70 pubs na cidade inteira, então Tá. a rua descendo aqui de casa é só de pub, é bastante Uhum. pub, é bem legal. E, eu acho que é isso basicamente, é pub que eles gostam muito e natureza.
E vocês já entraram na vibe do pub? Depois Ah, de tantos anos vivendo próximos ao pub? Ainda não. Na Inglaterra é só pub, né? A gente ia todo domingo, religiosamente, de manhã, tomar café da manhã no pub e já ficava pra tomar uma pint. Ele fica até que horas? Até fechar? A gente ficava de manhã até 5, 6 da tarde. Meu Deus, é muito tempo no pub. Eu tô real muito chocado. Que nem você ia falar, tipo, não sei, meio-dia, 1 hora da tarde. Meio de hora que a gente começava a pint, porque tipo, a gente chegava lá por umas 9h30, 10 horas, mais ou menos. Com a Sim, família dele, tomava o café da manhã em inglês, aí tomava um cafezinho, esperava um tempo, ficava lá conversando. Era um point que se encontrava, tipo, muito brasileiro. sim. Então, aí dava 11 horas, meio-dia, começava a tomar uma cervejinha, pedia já um almoço, e ali. Porque a pint lá era muito barata, era tipo R$ 2,80 uma pint de course. Caralho. Muito barato. Sim. Então a gente já ficava, então a vida do pub ela está instalada na gente. Eu, inclusive, eu amo ficar em pub. Se deixar, eu moro dentro de um pub. Sempre é Adoro pub. possível abrir um pub com mozão. E da frente com um quarto em cima. Exato, porque eu já vi de filme assim, eu acho que é uma vida legal. Sim, a gente ficou em Bath, lá na Inglaterra, num pub que ele era um hotel também. Então Uhum. você pegava o café da manhã dentro do pub. Nossa, era muito bonitinho, muito gracinha. Pô, eu nunca tive essa experiência tão grande de pub. Eu já fui quando eu fui pra Londres, eu ia, aí eu bebia, pedi Paraná, mas nunca passei tanto tempo. A Parece gente muito incrível. sempre passava muito tempo em pub. Sempre passava muito tempo em pub. Oxford tem bastante pub também. Uhum. Não tanto quanto aqui, porque aqui onde você olha tem um pub. Aqui na esquina Uhum. de casa tem um, aí tem a rua ali que é só de pub, é muito pub. Então, mas Oxford tinha bastante também, a gente vivia em pub. Abriu um som, então, pub. Ah, eu amei. É muito bom. E você viu muitas pessoas falando Irish real? Eu escuto às vezes, eu escuto. Eu escuto às vezes, é bem legal, inclusive. Mas tudo aqui é sempre em dois, então você nunca vai ver Olha. nada, uma placa, um advertisement, nada, nunca vai estar só em inglês. É Sim. sempre Irish primeiro, depois inglês. Que Você chega legal. no Lidl, até tem um bem-vindo em Irish, bem grande, e Aham. welcome. É bem pequenininho, welcome. É em cima, Só pra não falar que sei como tem, que né? eles falam, acho que é floated. Floating, acho que é Nossa. Aham. muito grande. Em cima, enorme, e embaixo. Que legal. Você aprendeu alguma coisa já em Irish desde Eu então? sei falar uns nomezinhos, umas coisinhas, assim, bem, mas é bem pontualzinho. Eu sei falar Aham. água, uns nomes que é diferente, mas nada demais. Só por causa do livro também, porque era muita coisa diferente no livro que eu li, eu fui obrigada a aprender. Sim. Lendo com o Google Tradutor do lado. É basicamente, guia de pronúncia, né? Porque nem o Google Tradutor. Tem uns nomes que você lê e você fala, gente, da onde saiu isso aqui? Não Uhum. tem a menor condição. Amei. Uma última dúvida aqui, meio que fechando. O recomendações para alguém que tem esse sonho de morar fora. O que você aprendeu ao longo desses deu 5 anos? Não, espera aí, foram 4 anos? 4, vai dar 4. 4 anos de trajetória. O que você aprendeu, eu diria, as duras às custas e recomendaria para alguém que tem, tipo, essa vontade, essa pulguinha atrás da orelha? Faça, só vai. Perfeito. Só vai. Esteja aberto para tudo. E isso é muito importante. Não dá para ser uma pessoa acomodada, de forma alguma. Uhum, Isso vindo de uma completa mimada, uhum, patricinha, que não lavava uma louça dentro de casa. Eu falo isso e uhum, eu não tenho a menor vergonha de falar isso, é verdade. Minha mãe e meus pais sempre me criaram aqui, ó. uhum. Não, você não precisa fazer nada. E eu me joguei no mundão e é assim, você tem que se virar e trabalhar com o que vier. Então, assim, esteja aberto para fazer o que vier, esteja aberto para todas as oportunidades, porque você não sabe qual oportunidade vai te abrir a melhor porta. Eu não tinha ideia É, de que um hotel de uma velha xenofóbica ia me abrir oportunidade para a Universidade de Oxford. Eu não tinha uhum. ideia. Eu só aceitei e falei, é isso. Confia que vai dar certo no final. Confia que vai, confia no processo, uma hora vai. É É incrível. assim, é começar do zero. "Ah, mas no Brasil eu era advogada". Aqui você não é nada, tenha isso em mente. Uhum, A não ser que você venha, que tem muita gente que faz já com uma profissão nessa transição e você vai estar na sua área, show, cara, você, ó, arrasou, parabéns, encara isso e vai.
E se joga Uhum, de cabeça, porque também é um puta aprendizado, você vai estar fazendo a sua profissão em outro país. Mas se uhum. você tá indo como estudante ou só quero meter o louco e ir, esteja aberto para qualquer coisa. Muita coisa pode acontecer, muita oportunidade pode abrir para você, mas Uhum. só vai, só vai. É Não pensa incrível. muito, não pensa muito. É, já compra a passagem, ficou com um pouquinho de Só vai, vontade, vende apartamento, vende o só carro e vem. vai. Eu Corta agora meu carro. eu sou impulsivo também, quando eu mudei de um mês a decisão que eu tive até mudar. Aí eu vendi todas as coisas do apartamento, botei os gatos na mochila. Só vai, é isso. Começa a arrumar suas coisas pra você ir, Perfeito, e vai. Porque se você ficar pensando muito, você começa a pôr problema. com Começa a pôr certeza. um empecilho, aí você fala: "Ah, mas meus amigos". Seus amigos fazem sua vida, paga suas contas? Não. Uhum. Então, é incrível. É, mas você vai fazer mais amigo lá fora, fica em paz, você vai. Como já dizia a Xuxa: "Amigos faço outros". Exato. Ah, minha família, família é incrível, família é incrível. Família não paga conta, família não te evolui na carreira. Não, Aham, é um suporte maravilhoso? Sim, se eles forem um suporte bom, eles vão ser de perto e de longe. sim, Acabou. muito bem É isso. colocado. Amei. Laís, pra quem se apaixonou pela sua voz e quer seguir você nas redes Oh, sociais, é o momento do merchandising. ai, meu Deus, eu sou horrível com isso. Olha, Tá eu tudo não bem. uso o Instagram direito, tem um daily pequenininho, que chama daily.laismaria. Aí Uhum, tem o meu TikTok que eu posto uma vez a cada X pouco tempo, chama perfeito. True de número 2 Ireland, mas Uhum. no daily eu tô o tempo inteiro, eu falo lá o dia inteiro, eu posto story o tempo inteiro, eu vou no banheiro, eu estou com o stories ligado. Eu amei, amei. É o contato É isso. humano. Sim, exatamente. Eu mostro o preço de tudo, eu faço lista de compra, eu vou mostrando o preço, comparando, é isso. Que legal. E eu não conhecia o dele antes, bem legal. Vou pesquisar É bem depois. pequenininho, mas Tá, é fechado, mas pode pedir pra seguir que eu deixo aberto. pode deixar que eu vou colocar na descrição. Laís, muitíssimo obrigado e obrigado a Eu todos que os ouvintes. agradeço. Boa noite pra vocês.